Ela descobriu tarde demais que a vida não começa depois. Não foi num grande evento, não foi numa crise, foi numa terça-feira comum, dentro do carro, motor ligado, vidro fechado, o som da seta ainda piscando no painel. Era 7h42 da manhã. Ela estava estacionada em frente ao trabalho onde sonhou estar durante anos. Prédio espelhado, vaga fixa, estabilidade. Ela respirava curto, segurava o volante com as 2 mãos e pensou: era isso. Mas algo dentro dela respondeu: era isso o quê? Ela tinha passado no concurso, quitado o apartamento, criado os filhos, organizado a vida. Era a mulher que dizia para as amigas: primeiro construímos, depois aproveitamos. Mas naquele dia não havia nada para aproveitar. Ela olhou o próprio reflexo no retrovisor, rosto firme, olheiras discretas, batom impecável. Você conseguiu, ela sussurrou, mas o corpo não respondeu. O peito estava pesado, a respiração não descia, e foi ali que o pensamento proibido apareceu. E se essa vida não for começar depois? Ela imediatamente tentou afastar. Não seja dramática, todo mundo vive assim. É fase. Mas a pergunta não foi embora, ela ficou martelando. Porque se fosse verdade, significava que os últimos 20 anos tinham sido vividos em espera. Espera pelo descanso, espera pelo prazer, espera pelo merecimento. Ela não estava infeliz, ela estava funcional. E isso é mais perigoso. Funcionar é diferente de viver. Ela saiu do carro, passos firmes, salto batendo no chão do estacionamento. Cumprimentou o porteiro. Bom dia. Ele respondeu sorrindo. Bom dia, doutora. Doutora. Era o título que ela queria e de repente soou vazio. No elevador, o silêncio pesou. Ela percebeu que não lembrava da última vez em que fez algo só porque queria, sem utilidade, sem meta, sem resultado. Quando foi a última vez que riu sem olhar o relógio? Quando foi a última vez que sentiu o tempo desacelerar? Ela sempre dizia: depois eu descanso, depois eu viajo, depois eu cuido de mim. E depois. O problema é que o depois nunca chega. Ele apenas muda de nome. Quando ela passou no concurso, virou promoção. Quando conseguiu estabilidade, virou segurança financeira. Quando os filhos cresceram, virou planejamento da aposentadoria. Sempre havia um próximo degrau. E ali, naquele elevador, subindo em silêncio, ela entendeu algo brutal. Ela tinha sido treinada a acreditar que felicidade é prêmio, que alegria é recompensa, que descanso é fraqueza antes da hora. Mas ninguém explicou que o sistema nunca declara vitória. Porque eternamente buscamos trabalhar mais. Consome mais, questiona menos. A porta do elevador abriu.
Ela respirou fundo e sentiu um leve tremor nas mãos. Não era medo, era lucidez. Uma lembrança atravessou. Ela tinha 23 anos, sentada no chão do quarto, rindo com as amigas, sem dinheiro, sem estabilidade, sem plano, mas inteira. Ela lembrou da sensação. Presença, não tinha nada, mas estava vivendo. E agora tinha tudo, mas estava esperando. Ela quase riu. Então era isso. Não era falta de conquista, era excesso de promessa. A promessa de que a vida começa quando termina o esforço. E naquele dia, às 7h42 da manhã, dentro de um carro comum, ela percebeu: a vida não começa depois. Ela já estava no meio dela. E talvez o que mais doa não seja perceber isso, mas perceber que você também pode estar vivendo assim, esperando, esperando e esperando, como se a felicidade precisasse de autorização, como se existir agora fosse irresponsável. E eu te pergunto, em qual depois você está colocando a sua vida? Porque se você continuar esperando, talvez descubra a mesma coisa, só que com mais anos no retrovisor. E esse encontro de hoje não é sobre largar tudo, é sobre perceber antes que seja tarde demais. Se essa história tocou você, talvez não seja coincidência, talvez seja um chamado. O que aconteceu com ela não foi fraqueza, foi neurobiologia. O cérebro humano é movido por antecipação, não por conquista. A dopamina, o neurotransmissor da motivação, dispara antes de você alcançar. Ela cresce quando você projeta, quando imagina, quando persegue, mas quando você chega, ela cai. E o sistema automaticamente cria um novo alvo. É assim que você continua funcionando. É assim que você continua produzindo. É assim que a sociedade continua girando. O problema não é ter metas. O problema é transformar o presente em corredor, em fase, em meio. Quando você vive sempre no quando, o agora vira preparação. E o corpo aprende uma coisa perigosa. Só posso relaxar depois, só posso sentir depois. Viver depois. E sabe o que acontece? O depois nunca virá agora. Ele vira outro depois, e outro e mais outro. Isso não é falha sua, é condicionamento cultural reforçado biologicamente. Você recebe recompensa emocional na expectativa, não na presença. Por isso, tanta gente chega onde queria e sente um vazio estranho. Não é ingratidão, é adaptação. O cérebro normaliza rápido. O que antes era sonho vira padrão. O que era meta vira obrigação. E você volta a correr. Só que agora com mais responsabilidade, mais pressão, mais cobrança e menos presença. E o corpo começa a apagar. Respiração curta, tensão nos ombros, sono leve, irritação silenciosa, sensação constante de que falta algo. Não falta algo, falta permanência, falta permitir que o agora seja suficiente. E aqui está o ponto central. Você foi ensinada a merecer felicidade, mas nunca foi ensinada a habitá-la. E existe uma diferença brutal entre conquistar algo
e permitir sentir algo. A primeira você aprendeu bem, a segunda ninguém modelou para você. Porque presença não gera produtividade, mas gera vida. E talvez o que mais assuste não seja perceber isso, mas perceber que você pode continuar assim por mais 5, 10, 20 anos, sem nunca chamar de infelicidade. Você vai chamar de fase, de responsabilidade, de maturidade. Mas lá no fundo, será espera. E agora a pergunta muda. Se o seu cérebro foi treinado para correr, como você ensina ele a ficar? É isso que vamos começar a fazer agora. Talvez você não esteja infeliz. Talvez você esteja funcionando demais. Você acorda, resolve, entrega, cuida, organiza. E no final do dia está exausta. Não porque fez muito, mas porque nunca esteve. Você já percebeu que quase tudo na vida tem propósito? Até o descanso tem propósito. Você descansa para produzir melhor, viaja para voltar renovada, cuida do corpo para aguentar mais. Quase nada é só experiência. É sempre meio. E quando tudo vira meio, o agora perde valor. E se o agora perde valor, a vida vira projeto. Você já se pegou pensando: quando eu resolver isso, eu fico tranquila. Mas resolve. E aparece outra coisa, e depois outra, depois outra. E você chama isso de responsabilidade, mas no fundo é medo de parar. Porque parar é sentir. E sentir pode revelar algo desconfortável, que você tem vivido em modo sobrevivência sofisticada. Bonita por fora, organizada por fora, admirada por fora, mas sempre esperando o momento certo para relaxar completamente. E o momento certo nunca vem. Você se acostumou a viver tensionada. O corpo já acorda levemente contraído, a mandíbula segura, o peito não expande inteiro e você acha que isso é normal. Porque todo mundo vive assim, mas normal não significa saudável, significa comum. E talvez a pergunta mais honesta seja: se tudo continuar como está, daqui a 5 anos, você estará vivendo ou ainda esperando? Não é sobre largar responsabilidades. É sobre parar de adiar a sensação de estar viva. Porque você pode continuar conquistando, mas se não aprender a permanecer, você sempre vai sentir que falta algo. E talvez não falte nada. Talvez falte permissão. E agora nós vamos ensinar o seu corpo algo novo. Não correr, ficar. Você já entendeu. Agora não é mais sobre entender, é sobre ensinar o corpo. Porque o seu corpo foi treinado a antecipar. Ele vive em estado de preparo, sempre esperando a próxima etapa. Agora vamos interromper esse padrão. Não com esforço, mas com presença. Quero que você ajuste a postura, descruze os braços, pernas, solte os ombros, relaxa a língua dentro da boca, afrouxa a mandíbula, deixa o ar entrar pelo nariz em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura em 2. 1, 2, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça de novo. Enquanto você respira,
percebe algo simples. Você não está resolvendo nada agora e mesmo assim está segura. Seu corpo precisa reaprender isso. Segurança sem tarefa, presença sem meta, existir sem correr. Deixa a respiração alongar. O peito começa a expandir mais inteiro. Os ombros descem um pouco. A testa suaviza. O agora não é um corredor. O agora é um lugar. E você pode ficar aqui. Mais uma respiração longa. Agora eu vou dizer algumas frases. E você não precisa repeti-las em voz alta. Só deixe-as entrar. Serão essas frases que vão reprogramar o seu corpo e amanhã você começar a ter atitudes mais alinhadas com o que você escolheu para a sua vida. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente. Mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando. E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente.
e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando. E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você.
porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando. E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando.
E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando. E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando
e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente. Mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando. E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa.
não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando. E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente
e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando. E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir. É seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente. E deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você.
porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando. E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente, mesmo que tenha esquecido por um tempo. Talvez, enquanto o ar entra e sai, seu corpo comece a entender que segurança não depende de concluir tudo. É interessante como os ombros podem descer sozinhos quando você percebe que o agora não está cobrando nada. Você pode notar pequenas sensações mudando, ou talvez só um silêncio diferente se formando.
E esse silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para existir, sem correr, sem provar, sem alcançar. E enquanto sua mente ouve essas palavras, outra parte mais profunda pode começar a soltar a ideia. A ideia de que a felicidade é prêmio, porque talvez a felicidade seja presença, e presença não precisa de permissão. Você pode continuar conquistando e ainda assim permitir pequenos instantes completos. E quanto mais você permite instantes completos, menos precisa esperar grandes momentos. Percebe como a respiração começa a alongar? Como o corpo entende que não está sendo avaliado? Você pode continuar vivendo metas, mas já não precisa adiar sentir. E talvez essa seja a mudança mais silenciosa. Não é abandonar o futuro, é parar de abandonar o agora. Enquanto você descansa aí, seu sistema nervoso aprende algo novo. É seguro ficar, é seguro sentir, é seguro existir sem estar resolvendo. E mesmo que uma parte sua ainda queira correr, outra parte pode começar a permanecer. E essa parte cresce cada vez que você escolhe ficar. Respira mais uma vez lentamente e deixa que o corpo memorize essa sensação, porque daqui em diante, cada pequeno momento pode ser suficiente, sem esperar, sem depois, apenas agora. Enquanto você respira, talvez perceba que não precisa fazer nada agora. E é curioso como o corpo sabe relaxar quando ninguém está exigindo desempenho. Você pode continuar ouvindo ou apenas deixar que as palavras encontrem o lugar certo dentro de você. Porque existe uma parte sua que já sabe viver no presente. Mesmo que tenha